Criar VSL com IA é rápido e fácil, mas também é facinho o resultado ficar genérico. Já se você criar tudo na mão, o resultado é bem específico, mas é bem demorado. Só que atualmente, com esses 4 passos aqui, você pode unir o melhor dos dois mundos e criar uma VSL de forma rápida que realmente seja atrativa e específica. E para ajudar ainda mais a alcançar esse resultado, eu vou disponibilizar para você todos os prompts usados para você também poder criar uma bela de uma copy para sua VSL. E é justamente esses prompts, esses 4 passos que eu vou usar para te mostrar como criar a sua VSL usando o IA. Antes de mostrar como criar, eu preciso deixar claro o seguinte: a VSL é como se fosse uma reunião comercial, só que uma reunião comercial é individual, tem o vendedor e tem o cliente, ou o possível cliente, né? Então tem como esse vendedor entender das dores do cliente, quem é o cliente, o que ele quer e por aí vai. Só que não tem como você fazer uma reunião com todas as pessoas que entrarem na sua página de vendas. A VSL entra justamente para sanar esse problema, porque além de você não ter que fazer reunião o tempo todo, a pessoa pode ter contato com você, com o seu conteúdo, no momento em que ela entrar na sua página. Então, numa reunião, ela precisaria agendar e tudo mais, ela esfriaria. Então a VSL ela te permite aproveitar esse momento de ápice ou quase ápice desse seu possível cliente, porque ela está o tempo todo na sua página disponível para a pessoa ver no momento que ela entrar lá. E além disso, como é um vídeo, não uma reunião, não tem como ela ter a estrutura exata de uma reunião, obviamente. Então, para criar uma VSL existem várias formas, várias estruturas. E uma delas é fazer um vídeo como se fosse uma aula, com você ensinando alguma coisa. Numa VSL que tem esse objetivo, você entrega conteúdo de valor e por conta disso você mantém a pessoa assistindo, porque ela vai estar aprendendo alguma coisa, o tempo que ela vai gastar vai valer a pena, justamente pelo aprendizado. E aí, se ela aprender e gostar do que você ensinou, gostar do que aprendeu, ela vai ver ainda mais valor no seu conteúdo, na forma como você ensina. E aí o desejo dela sobre o seu produto para continuar aprendendo com você vai aumentar e a forma de ela continuar aprendendo com você é comprando o seu produto. Olha só que beleza. Então isso é o básico de como deve ser uma VSL. Agora que está mais ou menos explicado como é uma VSL, qual é o objetivo dela e como que funciona essa VSL estilo aula, vamos ver então o passo a passo para a gente criar uma VSL nesse estilo. Bom, então o fluxo, o passo a passo para a gente criar uma VSL é esse aqui, ó. Ele tem 4 passos muito bem definidos. O primeiro é a definição do conteúdo de valor. Como eu falei, na VSL você vai ter que ensinar alguma coisa. E o primeiro passo, então, é você definir o que você vai ensinar. E uma coisa muito importante de se ter claro aqui é o seguinte: esse conteúdo de valor deve, de preferência, ter base no método do seu produto, justamente para não ser uma aulinha genérica, para não ser algo que a pessoa encontre em qualquer lugar, mas que a pessoa entenda que é só com você que ela vai conseguir continuar aprendendo isso. Então você pode ensinar alguma forma diferente de fazer o que as pessoas normalmente já fazem, uma forma mais efetiva, enfim, algo nesse sentido que não é tão comum, mas que pode entregar bastante resultado para a pessoa que está assistindo, mesmo ensinando ali numa VSL. E obviamente esse conteúdo deve ser uma parte do que a pessoa vai encontrar no seu produto e não tudo, né? Porque senão, aí por que ela vai comprar o seu produto, né? Não faz sentido. O próximo passo é a extração do DNA do produto. A diferença entre resultados genéricos e específicos gerados pela inteligência artificial é uma só, que é o contexto. Quanto mais contexto a inteligência artificial tem, mais específico vai ser o resultado gerado por ela. Por isso essa etapa é muito importante: extrair o DNA do produto, enviar todas as informações do seu produto para dar esse contexto para a inteligência artificial. E isso é crucial para gerar algo específico. Se não for assim, se não extrair o DNA de fato do seu produto, vai gerar algo sim, mas vai gerar algo meia boca. O terceiro passo é a geração do roteiro. Então agora que a gente já tem o conteúdo e o DNA do produto, a gente vai gerar o roteiro de fato, começar a escrever a nossa VSL. E aí tem 2 formas: gerar o roteiro completo ou em bullet points, em tópicos. Eu, para ser sincero, prefiro gerar o roteiro em bullet points. Eu gosto dessa pegada de mapa mental, de ir falando, de ter os tópicos para guiar, mas ter a liberdade de falar da forma como eu falo normalmente. Então eu curto esse formato, mas se você eventualmente não tem tanta facilidade com esse formato, ou enfim, não quer perder nenhuma informação, então talvez o melhor seja gerar o roteiro completo. E é importante falar também que se for gerar o roteiro completo, tem que gerar por partes. E é isso que a gente vai fazer aqui. Eu não vou gerar em bullet points, mas sim o roteiro completo. E gerar em bullet points é um pouco mais simples e vai dar para adaptar tranquilamente com os materiais que eu vou passar aqui. E por fim, o último passo é o refinamento. Já falei várias vezes, mas é bom repetir que o primeiro resultado gerado pela IA, seja em copy, em página, em qualquer coisa, não vai ser o último. Por isso, a gente precisa fazer o refinamento, a gente precisa fazer ajustes. Nesse caso da copy da VSL, que refinamento que a gente precisa fazer?
principalmente tom de voz, porque muitas vezes a copy gerada pode não ter o nosso tom de voz exatamente, pode não ter as palavras que a gente falaria, então é importante a gente alterar isso. Alterar o tamanho da VSL, às vezes você quer uma VSL um pouco menor, um pouco maior, ou alterar o tamanho só de alguma parte específica, então é importante fazer isso aqui. E além disso também algumas informações, pode ser que alguma informação fique faltando ou esteja errada, algo nesse sentido, e para isso é importante você dar um check-up geral e conferir tudo. E para não falar besteira na VSL ou eventualmente falar alguma coisa que você não tem no seu produto, não vai oferecer e acabar frustrando a pessoa que comprar por conta desse fator específico. Então essa última etapa é muito importante também. Então agora, sabendo o passo a passo que a gente vai seguir, vamos executar ele na prática. Mas antes eu quero falar o seguinte, a VSL que a gente vai criar e qualquer outra VSL tem que estar dentro de uma página de vendas. Não adianta ter uma VSL boa se a página de vendas não for boa. E para fazer você criar uma página de vendas de qualidade, mas também com velocidade, eu tenho página Relâmpago com IA, onde eu ensino você a criar sua página de vendas do início ao fim usando IA. Se você quiser conhecer um pouco mais e colocar a VSL que você vai criar aqui dentro de uma página de respeito, é só acessar o primeiro link da descrição e conhecer o página Relâmpago com IA. Para executar o passo a passo que eu mostrei, a gente vai ter que usar alguma IA, obviamente. E a ferramenta que a gente vai utilizar, que na minha opinião é uma das melhores para isso, é o Claude. Para executar o passo a passo, a gente vai utilizar esses prompts aqui. Eu vou disponibilizar esse site aqui com esses prompts todos no link da descrição. Para executar a primeira fase, que é a definição do conteúdo de valor, a gente vai ter que usar esse primeiro prompt aqui, prompt de ideias de conteúdo. Então ele está aqui, prompt relativamente grandinho, basta você entrar no site do primeiro link da descrição. E aí é muito importante, você não deve só copiar e colar aqui no Claude. Por quê? Porque se você prestar atenção no prompt, você vai ter que preencher algumas informações. Então, informações sobre o seu produto, a transformação que ele gera, o mecanismo único, pilares do seu método, avatar, tese da VSL. Esses 3 tópicos sobre produto, avatar e tese da VSL você vai ter que preencher para gerar ideias de conteúdo. Então você pega, copia isso aqui, cola num Docs e preenche com calma, meu amigo, com calma. E talvez alguém até esteja pensando agora, pô, quanto tempo que eu vou perder para explicar sobre o meu método, sobre a transformação principal, pensar no avatar? Nem tenho isso em mente ainda, nunca pensei nisso. Pô, vou demorar um tempão. Se você é alguém que está pensando isso, eu te faço um questionamento. Você prefere gastar um tempinho nisso aqui para criar algo realmente detalhado e depois ter um resultado bom e específico? Ou prefere fazer rapidinho, de qualquer jeito, não explicar quase nada para ser mais rápido e depois ter algo genérico? E ainda você vai ter que gastar um tempo ajustando, melhorando as coisas porque o resultado ficou ruim. O que você prefere? Então, se você já está pensando em reclamar, calma, volta e preenche isso aqui para criar algo com resultado muito bom de fato. Aqui eu já tenho um exemplo pronto e olha só. Eu preenchi como se fosse um curso de Bitcoin. Então tem aqui o nome do produto, Bitcoin Master, a transformação principal, o método ou mecanismo, os pilares do método, depois fala sobre o avatar. Então tem aquelas informações aqui, ó, essas informações aqui exatamente preenchidas. Então estão bem preenchidinhas aqui e tem o resto do prompt, né? É o prompt completo que está aqui. Colocando o prompt completo com as informações substituídas, quais resultados que você vai ter? Você vai ter 10 ideias de conteúdo estratégicos para VSL com base no seu método. Então não são conteúdos genéricos, são conteúdos baseados no seu método. Então aqui no exemplo ele gerou 10 ideias de conteúdo estratégicos para VSL com base no método que a gente, no método fictício, obviamente, que a gente colocou. E olha só que bom, ele não só gerou a ideia, mas ele gera o conteúdo, ele fala qual conteúdo, por que esse conteúdo ajuda a vender, onde que ele se encaixa na VSL, qual a objeção que esse conteúdo derruba, qual o insight que ele gera e, além disso, como transformar em slide. Então ele praticamente dá tudo o que você precisa para definir o conteúdo. É só simplesmente você escolher ou, eventualmente, pedir para ele gerar mais ideias, enfim, fica ao seu critério. Os conteúdos, eu olhei os 10, são muito bons, mas os títulos aqui, as ideias, nem sempre são as melhores. Então aí você vai ter que pensar num título que realmente faça sentido, mas também não é difícil. Depois dele gerar as ideias, você pega, analisa uma por uma, entende a lógica por trás da escolha das ideias, porque tem aqui a justificativa, e você escolhe a que mais faz sentido com base no seu objetivo e com base no seu público também. Porque, por exemplo, aqui, ó, aqui é para um público leigo em bitcoins, que nunca investiu em criptomoedas. Talvez esse aqui faça sentido, essa ideia 1. Ele fala aqui que o Bitcoin tem ciclos, não é tão imprevisível assim quanto parece. E isso para um iniciante talvez já seja bom, porque se eu estou falando com um público que
tem um pouco de medo de investir em Bitcoin justamente pela volatilidade dele, pela variação, revelar uma espécie de padrão pode confortar mais essa pessoa, pode deixar essa pessoa mais tranquila, já quebrar essa objeção que ela possui e aí sim colocar ela mais perto de comprar o meu produto. Então, para passar para a próxima etapa, eu vou escolher essa ideia 1 aqui, falando do ciclo do Bitcoin. Aí antes da gente passar para a próxima etapa, é importante falar o seguinte, ó. Se você, por exemplo, tiver dificuldade de preencher com detalhes essas informações aqui, nos próximos a gente vai precisar preencher mais algumas coisas, dá para fazer o seguinte, você pode preencher o que conseguir aqui, preenche o nome do produto, a transformação, enfim, o que você conseguir, e depois pode usar IA para te ajudar. Você pode copiar isso que você já preencheu e o que falta ainda para preencher, entra no Cloud, no ChatGPT, fala que você precisa de ajuda para continuar preenchendo com detalhes as informações abaixo. Ele vai te dar o retorno com isso tudo respondido e você, obviamente, vai ter que validar se é isso mesmo, se não é. Se for, ótimo, e se não for, você ajusta até chegar a um resultado bom. Então fica tranquilo que é menos difícil do que parece. Então depois de selecionar a ideia, pega ela, copia, cola no Docs para ficar tudo armazenado num local só e não ter problema depois de se perder nas informações. Para a próxima etapa, a gente tem o DNA do produto. Para enviar o DNA do produto, nesse caso para o Cloud, a gente tem outro prompt, que é esse prompt aqui, ele é um pouco maior. E olha só o que a gente tem de novo, dados de contexto. Ó, a gente tem dados sobre a oferta, dados sobre o especialista, sobre o método e aula e sobre o público. Algumas coisas você já preencheu aqui sobre produto, sobre avatar, mas algumas coisas ainda você vai precisar preencher. Então, de novo, você pode preencher manualmente, com calma, detalhando ao máximo as informações, porque quanto mais detalhes, mais contexto para IA, e quanto mais contexto, mais específico vai ser o resultado. E de novo, se você não conseguir, tiver dificuldade, usa a IA para te ajudar a preencher, porque vai facilitar bastante esse processo. Então, de novo, é só copiar esse prompt aqui, depois pode colar em algum documento aqui para editar, e aí são essas informações aqui que você vai mudar. Tendo o prompt preenchido, a gente copia ele, abre uma nova conversa aqui no Cloud, cola ele aqui e envia. Isso aqui é só para a IA absorver o contexto, ó. Tanto é que ela falou, contexto recebido, entendi o avatar, mecanismo e oferta, estou pronto para estruturar a VSL. Pronto, não é para ela começar a fazer nada, é só para receber e analisar as informações. Isso aqui vai ser a base para todo o resto, por isso é muito importante ter tudo bem detalhado. Depois disso a gente vai gerar o roteiro, começar a criar de fato. E para isso a gente tem mais alguns prompts, para criar isso da melhor forma. A gente tem 1, 2, 3, 4, 5 prompts. Aqui agora o trabalho duro de preencher já passou. São bem poucas coisas que vão precisar ser alteradas agora. Então esse próximo prompt para a gente começar a criar é do pré-roteiro. O que ele vai fazer? Ele vai estruturar a lógica dos blocos que a VSL vai possuir. Então ele vai falar toda a estrutura que a nossa VSL vai ter que ter, que é a mesma estrutura que deve ser gerada pelo Cloud. Então esse prompt aqui, ó, não precisa nem mudar nada, tá? Ó, não tem nada para mudar, pode só copiar, entrar lá no Cloud, colar e esperar. Pronto para começar, viu? Direto ao ponto, ele só está absorvendo as informações, não está dando nenhuma informação ainda. Agora a brincadeira vai começar. O próximo prompt ele já começa a gerar copy. Ele vai gerar 3 partes da copy: a promessa, que é a parte inicial, o filtro, que é explicando para quem é, e também a prova social, a parte onde entrega os depoimentos. E aqui você tem que se atentar a algumas coisas só. A primeira é a seguinte: no prompt está escrito 3 minutos do roteiro, ou seja, essas 3 partes aqui devem durar mais ou menos 3 minutos, ele vai criar uma copy para que dure mais ou menos isso. Se você quiser mais longo ou mais curto, vai ter que alterar isso aqui, tá? Então é importante você dar uma olhada nisso caso você queira alterar. E é só isso que você vai ter que alterar. Eu achei que teria que alterar mais alguma outra coisa, mas acho que não. Só copiar, mandar. Ó, pode remover essa linha inicial, ó, promessa, filtro e prova social. Eu vou deixar 3 minutos aqui, só para a gente não perder tempo, e é só enviar. E ele já começou a gerar aqui o roteiro da nossa VSL. Então ele começa, ó, e se eu te dissesse que existe uma forma de você transformar R$1.000 em um patrimônio crescente, enfim, tudo de uma forma bastante específica, exatamente com as informações que eu passei para ele nas mensagens anteriores, por isso que é bastante importante você ser bem específico. Obviamente eu não vou ler tudo aqui, porque senão daria 3 minutos, né? Mas eu estou passando aqui para você dar uma olhada, caso você queira, e ver de fato que tem qualidade aqui essa brincadeira. E aí então acabou o primeiro bloco. O que eu não vou fazer agora, mas você deve fazer, é o seguinte: pega e começa a ler essa cópia. Você pode copiar ela, colar aqui no documento e começar a ler, fazer comentários, é muito genérico ou muito charlatão, sei lá, faz comentário, deixa aqui e depois que você analisar tudo, ter feito os comentários, pega e volta
e vai editando. Como que eu posso deixar isso menos charlatão? Como que eu posso deixar isso um pouco mais específico, um pouco mais atrativo, menos agressivo? Essa parte de ajustes é muito importante. E você tem que fazer isso agora, antes de partir para o próximo bloco, porque senão depois fica mais difícil de alterar. Agora, fingindo que eu já validei aqui que está tudo certo, eu vou para a próxima etapa, gerar mais 2 blocos. Bloco da história e o jeito errado versus o jeito certo. Aqui você vai ter que mudar uma coisa que é o mecanismo único. Você vai ter que colocar aqui o nome do seu mecanismo único. Então copia, entra ele no cloud e substitui aqui, ó, tá até destacado para você não se perder. Vou botar aqui o nome do mecanismo único desse produto. E aqui também, ó. E é só enviar que ele vai continuar gerando a copy com base no anterior. Aí um adendo muito importante é o seguinte: vamos supor que você tenha feito alterações aqui nessa parte inicial, em algum desses 3 blocos. O que você vai ter que fazer? Você vai ter que copiar esse roteiro atualizado com as alterações que você fez, pega e cola aqui no cloud e fala o seguinte: esse vai ser o roteiro oficial desses trechos da VSL. Continue criando as próximas etapas, tendo esse início como referência. E aí você pega e na mesma mensagem pode colar esse prompt aqui, para ele já gerar o próximo bloco. Depois ele vai gerar o bloco de história e o jeito errado versus o jeito certo. Aí você de novo vai ter que validar aqui, mas eu já dei uma olhada e tá bem específico também, com base nessa história fictícia, obviamente, do nosso especialista ali. E olha só, bem longa essa parte, né? Então por isso é muito importante que você entenda de fato o tamanho da VSL que você quer. Aí você pode até especificar, tá muito longo, tá muito curto, eu quero que seja mais longo ainda. Enfim, você que decide, o cloud vai executar. Depois de validado de copiado lá no documento, a gente vai para a próxima etapa, que é uma das etapas mais importantes, que é a geração do conteúdo de valor. Então é para aprender o que vai ter aqui, que a pessoa vai se manter na VSL. Esse prompt ele é um pouco menor e o que você deve alterar é só o nome do mecanismo único. O resto já está tudo certo, porque você já deu todo o contexto necessário para ele. Aqui só vai especificar um pouco como deve ser gerada essa seção do conteúdo de valor. Então não tem segredo, cola aqui, muda o nome do mecanismo único e já era. Então, o bloco 3 ele foi gerado aqui também. E olha só, bem longo, explicando todo o conteúdo de fato, tá explicando, nesse caso, fundamentos do método e tudo mais. Então, tem bastante coisa de fato que vai ser explicado aqui nessa parte. Então, tá entregando realmente algo de valor. E ele só conseguiu fazer isso, esse trecho tão longo e tão específico, por causa das informações que a gente mandou antes. Por isso eu reforço, é muito importante que você seja bastante específico, porque o resultado vai ser tão bom quanto esse aqui. Aí é muito importante falar o seguinte: nesse trecho do conteúdo, você tem que validar tudo, né? Mas nesse trecho do conteúdo em específico, você tem que ter ainda mais atenção, porque é a parte que realmente vai falar do seu método e que não pode ter nenhum erro. E depois, indo para os finalmente, é hora de gerar a trilha, falar a oferta e também a parte do CTA. Não tem segredo, da mesma forma você vai copiar e colar lá no cloud. E aqui nesse caso você vai ter que alterar o nome do produto, que no meu caso é Bitcoin Master. O resto tá tudo certo, é só enviar para ele gerar essa última etapa. Então, para fechar o nosso último bloco, que é da trilha, da oferta e do CTA, foi finalizado e a copy foi gerada. E olha só aqui, ó, a estimativa do cloud é que o vídeo dure até 22 minutos. É uma VSL com uma duração considerável, né? Então aqui tem a copy da trilha, ó, copy grandinha, e depois a oferta irresistível. Ele começa a falar dos módulos do curso, tudo que está incluso, os benefícios, faz a ancoragem do preço, fala de bônus e garantia também, ó. Então ele explica os bônus que a pessoa vai receber, da garantia e, por fim, o CTA. Então todo o roteiro da VSL foi gerado, a duração total estimada é de mais ou menos 22 minutos, e aqui ele dá a estrutura e também a duração mais ou menos de cada estrutura. Então acho que com isso deu para ver que a IA pode ajudar e muito a criar VSL, que é algo que geralmente as pessoas penam para criar, porque a copy geralmente é maior, é algo mais demorado mesmo, mas a IA só vai ajudar bem de fato se for usada do jeito certo e com o passo a passo e com os materiais corretos, como a gente tem aqui. E reforçando mais uma vez que eu acho que é muito importante e não custa falar, é o seguinte: a cada bloco gerado de copy aqui, você tem que validar. Copia num Docs e vai validando, porque isso vai ser muito importante e vai gerar um resultado muito melhor lá no final. Mais uma vez, se você quiser acessar todos esses prompts que eu usei aqui, os prompts em ordem, bem detalhados, é só acessar o primeiro link da descrição, que eu vou disponibilizar essa página aqui, onde eu organizei todos os prompts, para você só apertar no botãozinho de copiar, ajustar algumas coisinhas e colar
para você começar a gerar sua VSL. E aqui o Claude ele foi utilizado para gerar o roteiro de um vídeo, mas ele também pode ser utilizado para outras coisas, como para criar copy de uma página de vendas. E obviamente existem outras IAs que podem criar copy de página de vendas, por exemplo, o ChatGPT. Essas duas IAs, na minha visão, podem gerar copy de páginas de vendas de uma forma muito boa, mas a gente sabe que existe só uma melhor. E eu fiz esse vídeo aqui justamente para colocar as duas frente a frente, o Claude e o ChatGPT, e ver qual das duas ferramentas é a melhor criando copy de página de venda. Então, se você quiser ver qual é a melhor, para você também criar a copy da sua página, é só clicar aqui e ver esse vídeo.